Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Super Almanac Mutante e hoje nós vamos falar sobre a coleção A Saga dos X-Men, em especial a edição número 1, volume 1. E aí galera, é um prazer tê-los aqui no canal novamente. Hoje vamos falar sobre uma coleção que já foi lançada há algum tempo, em 2022, mas que só recentemente eu tomei conhecimento e comecei a colecionar. Estou falando da incrível coleção A Saga dos X-Men. Até o presente momento, essa coleção já está na pré-venda da edição 19, mas eu comprei apenas no momento, só até a edição 14. Agora você pode pensar, por que fazer um review de uma coleção que já está tão avançada? Bem, para mim faz todo sentido sim, é a hora certa, afinal, essa é a minha experiência com a leitura dessas edições, que me trazem uma grande nostalgia, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. A maioria das histórias eu já li na década de 90, quando conheci o universo dos X-Men. Foi uma época incrível em que eu pude ler várias histórias, ainda em formatinho, aquela revistinha que marcou época. Nos anos 90, a série animada dos X-Men fez sua estreia e foi aí que eu tive o meu primeiro contato com esse universo fantástico. Na época, meu vizinho já conhecia os X-Men e tinha uma coleção enorme de revistas. Tive a sorte de poder ler todas elas. Foi uma experiência incrível e marcante que me fez decidir iniciar a minha própria coleção. Felizmente, as edições da coleção do meu vizinho eu nunca consegui adquirir. Agora, com a coleção A Saga dos X-Men, eu tenho a oportunidade de tê-las todas em ordem cronológica, o que é simplesmente fantástico. Isso não é só uma viagem pela nostalgia para quem viveu aquela época, mas também uma porta de entrada para novos leitores e fãs que poderão ter acesso a esse conteúdo que foi publicado há tanto tempo. Como comecei a colecionar só recentemente, eu pretendo sim fazer o review desde a primeira edição, né, que é essa daqui, e é exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Vamos falar um pouco sobre a edição número 1 dessa coleção espetacular. Fiquem ligados, pois essa jornada está apenas começando e vamos explorar juntos cada página, cada aventura e redescobrir a magia dos fabulosos X-Men. Mas antes de começarmos, já deixa aquele like poderoso, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível sobre os X-Men. Publicado em junho de 2022 pela editora Panini, o volume possui 148 páginas em formato americano e de lombada quadrada. A saga dos X-Men resgata uma das melhores fases dos Filhos do Átomo. Nessa época era escrita por Chris Claremont, certamente o autor mais importante a trabalhar com a equipe, com histórias que nunca foram publicadas no Brasil em formato americano e não veem a luz do dia no Brasil há mais de 25 anos. Essas aventuras são uma sequência direta da lendária saga da Ninhada, que faz parte da coleção histórica Marvel 6 e 8, publicada em 2016. Aqui começa um momento muito importante na trajetória dos mutantes, como o surgimento dos Morlocks, as mudanças pelas quais passaram Kitty Pryde e Tempestade, o casamento de Wolverine e a estreia de Vampira na equipe. Todo mundo sabe que ela era vilã, né? Então, dentre muitos outros acontecimentos. Em A Saga dos X-Men, serão publicadas as aventuras de um Uncanny X-Men dessa época em ordem cronológica, mas não somente isso. Teremos também minisséries mutantes clássicas relacionadas ao título principal e em algumas ocasiões, como no próximo volume, nós teremos mais histórias modernas que detalham também fatos importantes daquela época e especificamente. Nesse primeiro volume veremos inicialmente 6 edições de Uncanny X-Men, que são as edições de 168 até 173, todas publicadas em 1983. O roteirista das histórias, como já foi dito anteriormente, foi o Chris Claremont, e o desenhista, os desenhos ficaram por conta do Paul Smith. As histórias publicadas nessa edição são O Professor Xavier é um Babaca, publicada pela primeira vez em Uncanny X-Men, número 168, em 1983, ela conta a história em que o Professor Xavier decide afastar Kitty Pryde do grupo principal por julgar que ela é jovem demais e não deve se arriscar. Contrariada, ela tenta de todas as maneiras provar que é importante para o grupo. Por fim, a mutante descobre a presença de Lockheed, o dragão que ajudou no mundo da ninhada, e enfrenta sozinha um caçador alienígena. Xavier, então, aceita recolocá-la no grupo principal. A história seguinte chama-se Catacumbas. Ela foi publicada pela primeira vez também em Uncanny X-Men
número 169, em 1983, e conta a história do anjo, que o anjo foi capturado e os X-Men se unem para encontrá-lo. A Rainha Branca ela foi ferida e está aos cuidados de Sebastian Shaw. Os X-Men Tempestade, Colossus, Noturno e Wolverine está no Japão, então ele não participa. Acabam nos esgotos para encontrar o anjo, mas são capturados por um bando de mutantes que vivem escondidos da população, os Morlocks. Kit é atacada pela mutante Podre, que ao tocá-la deixa em seu sangue um vírus mortal. Porém, ela é salva por Caliban. Em seguida, temos a história Dançando no Escuro, que foi publicada pela primeira vez em Uncanny X-Men número 170. Nela nós vemos Scott se envolvendo com Madeleine e revelando o seu dom mutante para ela, né, obviamente. Calisto é a chefe dos Morlocks e domina os mutantes que vivem no submundo. Ela deseja se casar com Warren, né, o anjo. Tempestade então desafia Calisto para um duelo e ela fere mortalmente Calisto, que só não morre graças aos dons de cura de uma outra mutante dos Morlocks. Como líder dos Morlocks, Tempestade então diz que jamais haverá embate entre X-Men e Morlocks e leva o anjo para a superfície. Essa história também foi retratada na série animada, mas ao invés de ser o anjo, o objeto de desejo de Calisto, ela sequestrou o Ciclope em seu lugar. Assim como nos quadrinhos, na série também houve um duelo entre Calisto e Tempestade. Logo após, nós temos a história Párias. Ela foi publicada pela primeira vez em Uncanny X-Men número 171, também de 1983. Nela, Mística tem pesadelos com a Fênix, enquanto quem bate na porta da mansão dos X-Men é ninguém mais, ninguém menos do que a Vampira. A contragosto de todos, inclusive de Tempestade, que parece estar cada vez mais agressiva, Xavier aceita a Vampira na equipe como um membro experimental. Binária volta à mansão sem saber de nada dos fatos e ataca a Vampira com força total. Quem já está familiarizado com o universo dos X-Men sabe que Vampira era vilã e que lutou com Carol Danvers, a Miss Marvel, absorvendo seus poderes e memórias do passado. Obviamente, isso não acabaria bem, né? Em seguida, a história Glória Escarlate foi publicada pela primeira vez em Uncanny X-Men número 172, em 1983, e conta a história do casamento de Wolverine. Wolverine está para se casar, com um casamento marcado com Mariko, então os X-Men viajam para o Japão para participar da cerimônia. Vampiro está no grupo, a contragosto de Logan, então o Samurai de Prata quer acabar com o casamento e reclamar o seu papel como líder da família. Logan se envolve na caça ao Samurai de Prata, Tempestade se envolve com o Yukio e desperta o seu lado mais sombrio. Aqui nós podemos ver a mudança de visual e comportamento de Tempestade já começando, né? Em seguida foi publicada a história Ter ou Não Ter, publicada pela primeira vez em Uncanny X-Men 173, conta a história que Wolverine se degladia com a Madame Hydra e o Samurai de Prata para salvar sua amada. No processo, Vampira fica gravemente ferida. Tempestade mostra suas novas vestimentas e Ciclope fica mais intrigado com o fato de Madeleine ter caído de um avião no mesmo dia em que Jean morreu na Lua. Wolverine recebe um não no altar diante de todos, então Mariko alega que ele não é merecedor, porém o mestre mental é o responsável por influenciar sua decisão. E assim nós concluímos nossa jornada de volta no tempo, revisitando as páginas douradas dos X-Men. A saga dos X-Men é mais do que uma coleção de quadrinhos, é uma celebração de uma era que moldou o mundo mutante como conhecemos e amamos. Fiquem ligados para mais edições emocionantes e se você é um verdadeiro fã dos X-Men, não perca a oportunidade de fazer parte dessa aventura. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também têm um lugar especial no coração para os filhos do átomo. A saga dos X-Men está apenas começando e mal podemos esperar para explorar mais desse universo incrível com vocês. Valeu demais por ficar comigo até aqui. Tamo junto e até o próximo com mais X-Men no Super Almanac Mutante. Fui!